Bem-vindos a mais um podcast criminal. Eu, Thaisa Monari. E eu, Camila Pavan. Hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta muitas brasileiras. E o tema de hoje é mães solos que cumprem pena. E aí, Thaisa, o que você acha do tema de hoje? É um tema que por muito tempo, desde que o STF deu uma decisão dando o direito das mães cumprirem pena em casa por ter filhos menores de 12 anos ou responsáveis por pessoa com deficiência, isso deu uma repercussão muito grande na época e abre margem para muita discussão. Tanto que o pacote anticrime, quando editado em 2019, janeiro de 2020, trouxe no corpo do pacote benefícios às mães ou mães por menores ou responsáveis por pessoa com deficiência, que é o caso da fração de 1/8 para primária, que cometeram progressão, crime. né? Sim. Então, temos hoje a pacificado entendimento que as mães com filhos cumprem pena em domiciliar, porém, abro aspas aqui para ninguém sair falando que eu assisti um podcast da Thaís e da Camila e mãe tem que dar domiciliar. Não, os tribunais também vêm estreitando um pouco o entendimento, né? Então, assim, se vê que tem uma avó que pode cuidar, que tem um terceiro que pode cuidar, eles têm sido um pouco mais rígidos. Mas na sua grande maioria, acaba sendo concedido a prisão domiciliar para as mães cuidarem do filho. Isso não é para beneficiar a presa. Deixar isso bem claro. Isso é por conta da criança. Porque a Constituição Federal, ela visa ali a questão da família, da proteção à criança mesmo. É isso, gente. O podcast de hoje acabou. A Thaisa acabou de falar tudo pra vocês. Só resumir, gente. Resumido, 30 minutos em 5. Não, mas brincadeira. É um tema que particularmente eu gosto bastante, né? A gente envolve aqui questões de política pública mesmo, em relação ao cumprimento de pena, a questão da individualização da pena também, né? Porque a gente está olhando por uma mãe numa condição especial. Então, toda uma estrutura também que o sistema carcerário precisa ter. Igual você falou, teve a mudança na legislação com o pacote anticrime. Em 2022 a gente teve outra alteração buscando ali o direito da mãe que cumpre pena, visando não só a proteção dela, que está às vezes gestante, às vezes no puerpério, mas também, principalmente, na verdade, da criança também, que não pode ter essa quebra de vínculo, né? A gente está falando de um recém-nascido, ou às vezes também criança que está ali numa infância, num momento muito delicado e que na maioria das vezes só tem a mãe para cuidar dela, para ser responsável. Sim. E é justamente isso que a LEP hoje ela visa proteger. E igual a Thaisa falou, a gente tem entendimento pacificado do STF na questão de conceder também a liberdade para domiciliar no caso de você responder um processo. Então, se aplica tanto nos casos das prisões cautelares quanto no caso das condenações, né, Thaisa? E eu lembro, antes de ter esse entendimento, antes de sair essa questão do HC, claro que já se via a questão de conceder liberdade para as mães nessas questões. Porém, quando se tratava em cumprimento de pena, um regime inicial fechado, não havia o que fizesse. Era mantida a mulher em regime fechado, porque era o regime, ela tinha que cumprir. E eu me lembro, Camila, de quantas vezes, eu me lembro de uns 2 casos em especiais, que a mãe foi presa, tinha o recém-nascido amamentando e tinha um familiar que levava a criança na carceragem 3, 4, 5 vezes no dia. Nossa, gente. Pra mãe amamentar, era autorizado que ela amamentasse e levasse a criança embora. Ai, gente, isso é de partir o coração, realmente. Você falando, me veio à cabeça essas 2 situações em específico. Eu tava até falando, assim, antes da gente começar a gravar o podcast, que tem uma mãe que cumpre pena aqui com a gente, né, que a gente faz o acompanhamento. E é incrível o tanto de justificativa que a gente precisa fazer no processo dela. Só que não é justificativa que você vê que a pessoa tá violando realmente, ou não tá descumprindo as condições dela. Ela tenta se desdobrar em 50 para dar conta ali de estar trabalhando, de levar os filhos às vezes no hospital. São 5 filhos também. Não é 1, 2. Já não é fácil. 5. Já não é fácil, ainda tem 5.
E ela é sozinha, né? Então, ela conta ali com a ajuda da mãe dela, no caso, às vezes para ficar com a criança por meia hora durante o dia. Então, ela precisa ter esse suporte. E ela é uma pessoa que estava em regime fechado. Sim. Né? E foi concedida... Eu acho que é depois que concedeu o semiaberto. Isso. Nós temos várias que estavam em regime fechado e que foi cumprindo pena em prisão domiciliar. E aí vem essa questão das autorizações, porque muitos juízes, pelo menos no início, ainda mais no início do entendimento, o que eles faziam? Aplicava prisão domiciliar. Uhum. Só que não dava o direito da mãe, por exemplo, se locomover na rua. Aí aquela mãe tinha que levar as crianças na escola. Então ficava ilógico a seguinte situação. Era concedido uma domiciliar para a mãe cuidar do filho. Só que ela não era autorizada a sair de casa. Como que ela ia no mercado, levava na escola, no médico? Tem coisas que não tem. Você não vai no mercado, beleza, você pega o ticket do mercado com o horário que você foi. Tá, é uma justificativa. Mas você não tem um horário certo para você ir no mercado. Você não tem um horário certo para ir numa farmácia. Então, assim, se você tá liberado para cuidar do filho, então é lógico que você tem... Aí a gente tem que ficar fazendo pedido de autorização para levar o filho na escola, autorização para isso, médico. Então é um pouco até ilógico. Uma coisa também que deu bastante discussão no início foi que as prisões domiciliares elas eram concedidas justamente para cuidar dos filhos. E aí a gente entra como defesa com pedido de autorização de trabalho. Isso deu muita polêmica. Por quê? Porque o juiz entendia que já que ela está de domiciliar é para ficar com os filhos, não é para ficar trabalhando. Só que, gente, olha isso, olha o que a Thaís acabou de falar. Em cuidar dos filhos não é só você ficar lá na casa vigiando o que eles estão fazendo. O cuidar dos filhos, ele engloba você pagar as contas de casa, você colocar comida para dentro de casa, né? Comprar a fralda da criança, às vezes a escola que tem que pagar. Então, assim, tudo gera custo, tudo gera gasto. E o trabalho, ele faz parte também do cuidado com o filho. Então, hoje em dia, já tem muito mais tranquila essa questão, mais resolvida, né? Sim. Mas, há um tempo atrás, alguns juízes ainda relutavam nesse sentido de autorizar a mãe trabalhar das 8 às 6 da tarde e aí, você tá, então, não tá de domiciliar para cuidar do seu filho, você tá na rua trabalhando. E as crianças estão onde? Na maioria das vezes estão em creche, estão em escolas, né? Mas nesse sentido, que o cuidar dos filhos, quando a gente for fazer uma petição de uma autorização, ele engloba tudo isso, esses cuidados financeiros, psicológicos, assistência à saúde, material que a gente tem falado. Então é muito interessante também bater nesse ponto. Sim, uma questão também que é bem abordada é quando há a ocorrência do crime e aí você entra com a petição lá na custódia ou o pedido de liberdade, pedindo a revogação para que a mãe cuide dos filhos. E aí existe a situação fática que geralmente o Ministério Público cai muito em cima. Que, por exemplo, a mãe tá lá transportando, vamos supor que ela foi transportar tantos quilos de droga aí como mula que seja. E aí o Ministério Público fala, mas ela deixou o filho com alguém para fazer isso. Então você vai se deparar com esse tipo de argumentação. Ou então tinha droga dentro da residência, e acabou que as crianças também estavam lá. Expondo a criança à vulnerabilidade da situação. Isso, ou às vezes mesmo que a criança não teve um contato com a droga. Sim. O Ministério Público vai utilizar aquilo falando, olha, mas ela estava realizando o tráfico com os filhos dentro de casa. E aí o advogado tem que entrar e mostrar toda ali a dependência da criança com aquela mãe, que aquela situação não expôs, igual você falou, não expôs ela a um risco, né? Muito embora acabe expondo. Eu lembro, a gente tinha uma situação até engraçada, você já falando, vai lembrando das coisas. Nós temos uma situação de tráfico, essa mãe foi concedida domiciliar para cuidar dos filhos, os filhos estavam no abrigo, e até foi o caso de Londrina. E aí as crianças foram ser ouvidas pelo Conselho Tutelar, e aí uma das crianças falou assim, não, a minha mãe foi presa porque ela vende balinha de noiado. E aí... Ai, meu Deus. Já caguetou a própria mãe. Não, já acabou com o processo, com a defesa, com a domiciliar, com tudo ali. Fica a dica. Não escutem crianças. Não, e esse caso foi até chocante, porque a criança falou que estava melhor no abrigo do que com a mãe. Ai, gente, que pecado. Fala que assim, foi um caso à parte. Agora, um dos casos que me comoveu muito
era aquela moça que tinha o filho com... Não aguento. Eu não aguento porque o instinto materno da Thaisa vem. Ela tá indo, gente, porque eu falo que eu não vou ter filho na minha vida. Eu vou cuidar dos 3 que a Camila vai ter. Que eu não sei porque ter filho com número ímpar, mas tá bom. Eu vou cuidar dos 3, os da Flávia aqui do escritório. Todas as meninas vão ter filho, eu vou cuidar de todo mundo. Minhas sobrinhas eu cuido, agora eu não vou ter. Mas, gente, eu tenho coração. Então, eu tenho dó das crianças. Né? Tem o menininho do leite que a gente ajuda todo mês. E aí eu lembro aquela mãe que vinha aqui no escritório e ela tinha um filho com microcefalia. E aí ela subia, inclusive era nosso escritório é uma escadaria para subir, e ela subia com aquele carrinho, com aquela criança toda vez. E o dela foi negado domiciliar a princípio na área de execuções, porque na época tava saindo a decisão, o entendimento. E aí foi negado. Eu lembro que eu subi agravo, foi negado, o habeas corpus foi negado. Cheguei no STF. Aí quando eu cheguei no STF, tinha mudado o juiz da vara de execuções penais e ele acatava o entendimento, ele concedeu e também concedeu o STF. Aí, você concedeu aqui e também concedeu lá em cima. Concedeu os 2, por falta de um, concedeu os 2. E aí ela cumpriu toda a pena de fechado para semiaberto, tudo em domiciliar, só que ela tinha N comprovações que ela cuidava. A criança só ela que cuidava. Tinha um estudo, eu lembro, do Conselho Tutelar, porque ela morava acho que com a mãe, não sei, ou morava sozinha, e a criança tinha uma avó, e o Conselho Tutelar fez o estudo na residência e deu que a avó era usuária de droga lá, não tinha condição nenhuma. E mesmo assim, por causa disso, tanto a juíza quanto o tribunal, quanto até o STJ, bateu que ela tinha uma avó para cuidar da criança. Uma criança que você valia com uma avó usuária de drogas, que o próprio conselho alegando que não tinha condição. Eu lembro até hoje também, um dos primeiros casos aqui que eu peguei no escritório, eu fiquei esperando, caiu um flagrante, foi uma mulher, e daí acho que a Thaisa estava num outro compromisso, aí eu falei assim, eu vou esperar aqui, eu vou montando o pedido de liberdade, daí você vem, a gente faz o contrato e daí a gente já entra com o pedido, né? Aí tá, e eu falando no WhatsApp com a pessoa, né, era uma moça, só que eu não imaginava que era uma criança. A hora que chegou aqui no escritório, a criança para fazer o contrato. Eu olhei assim e falei, oi, o que você tá fazendo aqui, né? Então, é minha mãe que tá presa. Deu, nossa senhora, veio a própria criança fechar o contrato e, né, enfim, fazer o pagamento para dar entrada na liberdade da mãe. Situações que só acontecem no criminal, gente. Só no criminal. E eu lembro que aquilo lá, assim, me fez ver com outros olhos a questão da mãe cumprindo pena, né? Já fazíamos muitos pedidos no sentido de liberdade provisória para domiciliar para a mãe, mas aquilo realmente me fez abrir os olhos, porque eu vi ali na minha frente a pessoa que estava precisando da mãe dela junto com ela. E eu lembro que a gente fez toda a correria, já era mais à noite que eu fiquei aguardando. Eu lembrei que caso que era. E era uma situação também que tem várias pessoas da família envolvidas com a situação de droga, mas ela realmente queria a mãe dela, ela precisava da mãe dela naquele lar. Então, a gente, ainda que tem essa fundamentação, no sentido de que tem avó, tem tio, tem tia, tem... Gente, não substitui uma mãe, né? Não, eu também penso isso. Mãe é mãe é mãe. Mãe é mãe. E não é à toa que o STF deu essa decisão. Eu brinco, né? Gente, como já falamos aqui, eu não tenho filho. Meu filho é um cachorro. A mãe de pet. Só que o meu cachorro, ele é muito especial. Ele tem quase um adulto, assim, gente. E aí, ele ama quando ele vai na minha mãe. Só que quando eu chego, minha mãe fala, não vai querer ir embora. Não, na hora. Eu falo, ué, vamos, e pega as coisas. E ele vai, eu falo, mamãe é mamãe. Não troca mamãe. Não adianta. Até as animais não trocam quem eles consideram como mãe. Imagina a criança que identifica ali a mãe. Não adianta. Então, assim, é muito importante que a gente saiba trabalhar com esses mecanismos que a gente tem, né? No caso da domiciliar. Mas a gente tem um benefício que a Thaisa já adiantou lá no começo, que também é muito interessante, que é em relação à progressão de regime.
Quando a gente tem uma mãe que é primária, não tem maus antecedentes, tem uma questão ali de uma condenação que não foi com um crime de violência ou grave ameaça e também não foi um crime contra a criança, é bem importante a gente ressaltar isso. Que não pode ter sido crime contra a criança, né, o filho. Isso. A gente tem uma fração especial para a progressão de regime, então a gente aplica a fração de 1/8, esse pedido pode ser feito diretamente nos autos da VEP, e a fração de 1/8 para progressão, o que é muito inferior quando comparado a outras... Tráfico de drogas, por exemplo, que cumpre 40%, 60%. Exato. Muito embora que se ela tivesse 60%, não caberia 1/8, porque ela seria reincidente. Mas já dos 40% já é uma baita de uma diferença, né? Muito, muito, muito. Então, assim, é um benefício que é muito importante. Esse pedido é simples de fazer, né? Esse pedido de alteração de fração, a gente sempre faz. Mas, atualmente, também, a VEP já tem inserido direto, assim. A gente tem visto poucos erros nesse sentido. O que a gente vê de erro é o homem cumprindo com essa fração. Daí a gente tem que alterar. Se bem, Camila, o artigo ele é bem específico para mulheres, mas eu acho que ele diz pessoa responsável. Vamos é a mulher conferir. Gestante ou responsável por criança menor ou com deficiência. É só mulher, né? E isso é bem importante a gente destacar também, porque essa semana, inclusive, recebi a mensagem de um cliente que ele falou assim: doutora, para mim não cabe uma domiciliar porque eu sou o único responsável pelos meus filhos. Daí eu falei, tá, mas você tá preso, né? Recebi uma mensagem. Não, em atendimento. Tá, mas você tá preso. E quem que tá com as crianças agora? Ah, eles estão com fulano, com cigano. Então, assim, não cabe. Infelizmente, né, é um benefício que a gente só vê sendo concedido para mulheres e os homens atualmente não conseguem. Se bem que a gente nunca tentou num caso excepcionalíssimo, né? A gente tá com um caso agora, né, que o rapaz está preso e ele tem bastante filho e cumprimento de mandado de prisão pela VEP, né, e realmente não aplicou. Então, assim, é bem complicado, é uma questão de realmente só proteger ali a criança, mas também a mulher. Sim, eu até abri aqui, ó, pra gente pontuar e ler o artigo certinho, porque ele fala, né, no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência. Então aqui, por exemplo, pode ser uma avó, né? Isso. É bom pontuar isso. Aquela pessoa que ela é responsável pela criança ou a pessoa com deficiência. Então os requisitos para progressão eles já alteram. E os requisitos são não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra o seu filho ou dependente, ter cumprido 1/8 da pena no regime anterior, ser primária e de bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, e não ter integrado organização criminosa. Faltou esse requisito, é verdade. Né? Então esse requisito aqui ele é bem interessante. E lembrar que se a pessoa comete falta, ela pode perder o benefício do 1/8, não é porque concedeu, nunca mais vai perder. Cometeu um novo crime, vai perder. Tá em domiciliar ou tá ali na fração de 1/8, progrediu, aí foi pra rua, cometeu um novo crime, vai perder esse benefício. E aí vai responder pelas frações normais do que responderia qualquer outra pessoa. Isso, exatamente. Então, o pacote anticrime já trouxe ali, na verdade, colocou, né, em lei esse entendimento que o STF trouxe. Eu queria lembrar o ano que foi 2018. 2019. O HC foi 18. Não, o pacote, né? Não, o pacote foi 2019, mas o HC, quando o tribunal deu aquele HC em massa pela... Isso, se eu não me engano, 2018. Dá uma conferida aí se não estiver enganada. E nós temos também outra situação que é prevista e muitas pessoas esquecem, que é o decreto de indulto e comutação o pessoal chama que é o decreto das mãezinhas. 2018. 2018, o HC, né? Tá vendo? Gente, a Mariane falou essa semana, falou assim, Thaisa, puxa no seu HD aí da sua cabeça. Só a cabeça dela funciona aqui no escritório, eu ainda não sei como. Não, gente, também não sei, mas é que assim, essas coisas eu gravo. Eu lembro até hoje que a inconstitucionalidade do regime fechado nos crimes hediondos foi em 2012. Em 2016 nós tivemos a desconsideração do crime hediondo por tráfico privilegiado. E 2018 gente, eu gravo. Não gravo nada, anoto tudo porque eu não gravo nada. Mas enfim, nós temos também o decreto exclusivo para mulheres
que foi suspenso por um tempo, como foi suspenso os outros decretos. Inclusive, esse ano eu não me lembro de termos tido. Vamos ver se ano que vem vai ter, mas tem todo maio, que é o decreto pro Dia das Mães, sai decreto para as mulheres, exclusivo de indulto e comutação. Esse eu ainda não peguei. Tem. É que a maioria das mulheres, elas são condenadas por ou homicídio, repara, ou tráfico. A maior parte é tráfico. Então, tráfico é crime geralmente sempre impeditivo, então nunca cabe. Mas furto, roubo... É difícil ver mulher envolvida em crime de roubo, né? Geralmente são bem minoria. Minoria. E quando tá envolvida, a gente vê que tá com mais gente também. Sim, sempre tem um companheiro. Agora, alguém. Tráfico tem muito, né? Principalmente para ser utilizado como mula, porque leva de um lugar a outro, enfim. Então a gente vê muito realmente. É legal que uma vez, lembrei agora, eu fui fazer um trabalho voluntário lá na cadeia pública de Astorga, com uma conhecida da Thaís até. E foi muito legal. A gente analisou, assim, inúmeros relatórios de execução de pena. E é difícil você analisar só o relatório e entender todo o histórico da pessoa, né? Porque às vezes... Mas tem coisas que você consegue identificar só olhando o relatório. Sim. Então, no relatório a gente consegue ver trânsito em julgado, as condenações em cumprimento. Então, a gente consegue ver ali se a fração tá certa, se a fração tá errada. Às vezes, pelo número de condenações e pela natureza do crime, a gente consegue ver também uma possibilidade de uma revisão criminal para crime continuado, ou até um pedido ali na própria execução penal. De indulto e comutação, porque às vezes fala, nossa, a pessoa tem um monte de tempo de pena cumprida, crimes simples. Nunca teve um indulto ou uma comutação na vida. Possivelmente, em algum momento ali ela teve direito e não foi identificada. E eu lembro que tem muita gente, assim, que eu via que a pena era mínima no tráfico e era a única condenação, e eu falava, olha, não vai ser eu que vou estar aqui, mas vê com a Defensoria Pública, com quem está te atendendo, uma possibilidade, às vezes, de uma revisão criminal por um privilégio, porque a pena mínima num tráfico, gente, realmente, para não ter aplicado um privilégio para a mulher, deve ter acontecido alguma coisa muito específica, né? Sim. E hoje a gente entrou com várias revisões nesse sentido, com a habeas corpus no STJ, tem uma turma que aceita, a outra não. Então, eu lembro que eu instruí muito nesse sentido e foi muito legal. Nossa, elas se sentiram muito acolhidas. E foi um dia muito especial que elas fazem cabelo, unha, faz maquiagem. Então, elas realmente ficam muito felizes ali, é bem legal. Nossa, você falando agora, eu lembrei de uma presa que atendi uma vez e ela falava assim no parlatório, não pode entrar chapinha. Aí eu falei, não pode entrar chapinha de cabelo. Como não pode entrar chapinha? Eu vou ter que ficar com o meu cabelo assim. Assim. Aí. Não demorou muito também. Ela saiu. Ela também tinha filho, né? Ela tinha filho, foi negado, nós entramos com o HC, mas e o dela entrava nessa situação do cultivo da maconha ser dentro da residência. Ah, não, essa saiu de domiciliar. A da chapinha era violência doméstica, brigou com a mãe. Ah, lembrei. Aí o dela foi bem rapidinho, teve audiência, já soltou e acabou que o HC não deu nem tempo de... Então, assim, é bem legal. Quando a gente começa a olhar a individualização nesse sentido, é muito interessante. E depois eu até anotei aqui essa questão que teve alteração em 2022 na LEP em relação também ao tratamento humanitário da mulher grávida. Porque isso é uma coisa que a gente vê pouco, na verdade, e acaba tendo menos contato, mas também é muito importante. E o que eu achei legal é que essa previsão ela veio no tópico da assistência à saúde. Então, dentro da lei de execuções penais, Isso, dentro da LEP. Então tá aqui, ó, será assegurado o tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como a mulher no período de puerpério, cabendo ao poder público promover assistência integral à saúde da mãe e do recém-nascido. Então, a gente assim, vê poucos casos aqui, igual eu falei, de mães grávidas, presas, né? Mas acontece, né? Acontece e a gente precisa também estar preparado para ter esse contato e prestar essa assistência. E a LEP, ela prevê nesse sentido, de que a saúde ali é o direito que tem que ser preservado. Então, a unidade tem que ter o pré-natal, né? Tem que ter a estrutura para encaminhar, às vezes, para um parto e também o pós. Significa que toda unidade tem? Não, na verdade a maioria não tem. Então o que convém? Convém a domiciliar. E até não só a unidade
não ter a unidade não ter a estrutura, nós temos pouquíssimas unidades femininas. Então quase não tem a unidade feminina. Então já existe essa falta da unidade feminina. Então isso é um problema muito grande. A gente sabe que o Estado não dá estrutura para nada, nem para os doentes, a estrutura é muito vaga dentro do sistema penitenciário. E quem dirá as mães e as mulheres aí grávidas e com crianças. Aqui em Maringá mesmo, quando é presa mulher, que vai ali pra nona, eles não ficam, às vezes, nem no mesmo dia com a mulher ali, eles já encaminham pra Astorga. Justamente porque, eu lembro até hoje que o chefe da carceragem falou uma vez, doutora, a gente já tá encaminhando porque a gente não quer ficar com mulher aqui, mas é porque realmente é complicado, não tem lugar, não tem estrutura, não tem nada. Então eles preferem já encaminhar e depois, se for conceder uma liberdade provisória, uma domiciliar na custódia, que às vezes é no outro dia, que saia de lá então, mas pelo menos não dormiu ali, né, no pessoal onde não tem estrutura. Sim, sim. E acaba sendo isso. Então, pra gente fechar aqui esse podcast, o advogado tem que saber que uma das coisas, utilizar isso, né, em prol do cliente para obter ali, primeira coisa que eu pergunto quando é uma presa, tem filhos? Primeira coisa que nós perguntamos, né, Camila? É se tem filhos e, claro, ir sempre para cima. Mas o juiz negou. Entra com o HC, mas o tribunal negou. Entra no STJ, entra no STF. Acho que é legal a gente falar... Tudo a documentação que prova que a mãe é responsável por aquele filho. Eu ia falar isso, é legal a gente elencar pro pessoal, só antes de fechar aqui, quais documentos a gente pode apresentar. Então, em regra, a gente apresenta a certidão de nascimento, um comprovante de residência, às vezes uma declaração de matrícula, que a declaração de matrícula vem com o nome do responsável, alguma declaração de algum familiar falando que não tem condições, atendimento médico. Então, todos esses documentos conseguem indicar ali o vínculo e a necessidade da mãe. Sim. E por hoje é isso, né, Camila? É isso. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se não se inscreveram no canal, se inscreva. Siga a gente lá no Instagram, Thaisa Monari, Camila Pavan. Temos o Instagram do escritório também, Monari Pavan Advocacia. Fiquem uma boa noite e até o próximo podcast semana que vem. Esperamos por vocês. Boa noite, pessoal. Até mais.